Meus irmãos e minhas irmãs, sejamos todos muito bem-vindos a mais uma reflexão neste nosso pequeno espaço virtual, que possamos sentir acolhidos e que a nossa mente esteja bem aberta para podermos aproveitar ao máximo as possibilidades decorrentes destas reflexões que trataremos em conjunto. Hoje vamos discutir acerca da nossa transitoriedade, da impermanência, que é uma característica inerente à nossa própria natureza. Também vamos falar um pouco do tempo, que segue sempre o seu curso natural, sem se importar de forma alguma com as nossas queixas em relação a ele. Inicialmente, vamos trazer alguns autoquestionamentos. Alguém dentre nós vai viver aqui neste mundo material, encarnado para sempre? Será que é possível pararmos os efeitos do tempo? Por acaso, alguém dentre nós tem um corpo que não está envelhecendo? O mundo material em que vivemos se transformou ou não nos últimos séculos? E este mesmo mundo se transformará ou não nos próximos milênios? Todos nós vamos desencarnar. Dia a dia estamos envelhecendo. Tudo no mundo material é efêmero, transitório. Nós estamos aqui apenas de passagem, e uma breve passagem diante da nossa eternidade. A única convicção com a qual podemos realmente nos apegar e que podemos ter como conceito perene é a certeza de que tudo é instável, que tudo muda o tempo todo. Ou seja, tudo que conhecemos pelo viés dos nossos sentidos materiais é transitório, é impermanente. Observemos o tempo. A despeito de ser relativo, ele segue sempre o seu curso, produzindo sempre os seus efeitos no mundo material. Analisemos agora o conhecido pensamento do filósofo Heráclito de Éfeso. Nenhum homem pode banhar-se 2 vezes no mesmo rio, pois a segunda vez o rio já não é mais o mesmo, nem tampouco o homem. Podemos dizer tranquilamente que esta expressão define com maestria o processo de mudança, de impermanência que vemos em tudo o tempo todo. A transitoriedade está constantemente a serviço da lei do progresso. A inconstância não passa de uma derivação da norma geral, natural e divina. Sendo assim, podemos vislumbrar na própria impermanência a perfeição observada em toda a criação. É certo que tudo está em constante processo de transformação no tempo. Se é assim, por que nós temos tanta resistência com relação às mudanças? Por que nos apegamos à inflexibilidade que tanto prejudica a nossa jornada evolutiva espiritual? Por que temos tanto medo desse processo natural? Ao que tudo indica, nós temos um obstáculo psíquico que sempre nos faz resistir às mudanças e temer o passar do tempo. Por vezes, nos apegando aos nossos específicos e particulares modos de ser, de pensar e de agir. E por conta disto, perdemos grandes oportunidades cotidianas de mudanças que se nos apresentam na nossa jornada diária. Resistir às mudanças implica em nadarmos contra a maré, pois tudo está em constante transformação. A transitoriedade é da essência das coisas e é também da natureza do nosso espírito, que está sempre em processo de evolução. A nossa negação em relação a esta lei divina nos induz a um penoso e infrutífero sacrifício e gasto desnecessário de energia em uma vã tentativa de eternizar o que é passageiro e transitório. Para o nosso despertar, é imperioso entendermos de forma definitiva que existe uma perfeição divina por trás da impermanência, em consonância, inclusive, com o processo natural e generalizado da evolução. O mecanismo da constante transformação é absolutamente perfeito e atende aos seus objetivos de permitir a evolução contínua. Quando aceitamos a realidade da impermanência, nós fazemos as pazes conosco mesmo e com o universo. E isso já nos traz de forma imediata uma serenidade e uma pacificação interior. Se, ao contrário, continuarmos buscando incessantemente a permanência das coisas passageiras, estaremos nos abraçando com a dor e o sofrimento.
Com relação à transitoriedade das nossas características espirituais, tomemos os sempre atuais ensinamentos do nosso Mestre Jesus e as grandes missões que nos foram propostas por Ele. Amar o próximo como a si mesmo, perdoar sempre, manter puro o coração, amar o inimigo, ser manso e pacífico. Estes são só alguns poucos exemplos de comandos propostos pelo nosso irmão maior, que somente poderão ser atingidos se empreendermos uma atitude de transformação em nós mesmos. Como dar conta de propostas tão desafiadoras se não nos propusermos a estar em constante estado de mudança na direção do próprio aperfeiçoamento? Como chegaremos a esse nível evolutivo espiritual sem a necessária revolução em nossa forma de ser, de pensar e principalmente de agir? Precisamos nos pacificar e enxergarmos-nos dentro desse infinito processo de constantes mudanças. Deixemos que o fluxo natural das coisas siga o seu inarredável curso, que é sempre pelo viés da transformação, da impermanência. Este simples fato já nos possibilita vislumbrar um horizonte melhor, mais ameno, e que nos possibilita a necessária serenidade interior para o cumprimento dos nossos compromissos espirituais. O obstáculo psíquico que temos com relação às mudanças nos faz também brigar constantemente contra o tempo. Quando pautamos a nossa existência pelos critérios da matéria, do transitório, do impermanente, o tempo se torna um adversário cruel que consome a nossa juventude, destrói a nossa vitalidade, retira do nosso convívio parentes e amigos próximos e um dia esse terrível inimigo também nos tirará do mundo material e nos privará do gozo do nosso patrimônio físico. Por conta disto é que a dupla impermanência e tempo se nos apresentam como adversários implacáveis. Ocorre, meus irmãos, que, como já salientamos, tanto o tempo quanto a transitoriedade não são nossos inimigos. Ao contrário, são anjos que nos auxiliam constantemente, nos chamando, nos convidando, implorando pela nossa mudança íntima no sentido de valorizarmos o patrimônio espiritual que é imperecível e eterno. Para finalizar, é importante que se diga que todos os recursos necessários para que alcemos os nossos voos em direção a uma nova consciência ajustada à realidade da impermanência se encontram sempre dentro de nós. Somos fagulhas da divindade em constante processo de evolução. Precisamos acessar de forma constante esse potencial divino latente que nos possibilita não somente estarmos preparados para as constantes mudanças, mas nos capacita inclusive para sermos verdadeiros agentes dessas necessárias transformações. Que a paz e a serenidade estejam sempre em nossos corações, que o processo de autotransformação possa seguir o seu fluxo divino e, tendo a plena consciência da eternidade, possamos viver melhor e de forma mais produtiva a nossa própria transitoriedade. Rogamos força para que não nos permitamos envolver e iludir pela brevidade da experiência física e que, desapegando-nos da matéria, possamos vislumbrar a realidade espiritual e eterna do nosso ser.